Deus se revela. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Se você é cristão, com certeza em algum momento da sua vida cristã você ouviu esse texto. Diz assim: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus... Vamos falar a verdade, gente, que esse versículo já é um jargão evangélico. É ou não é, gente? Todo mundo sabe. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E às vezes a gente repete tanto, repete, que a gente nem sabe o que a gente está falando. Mas a gente vai falando, é ou não é, gente? E a gente costuma repetir esse texto. Esse texto é muito especial, ele é muito importante. É uma maneira como o próprio Deus se revela. O texto de Êxodo 3, 6 diz isso, mas mais embaixo, quando você desce para o versículo 15 e 16, o Senhor repete a mesma coisa. Ele diz: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá e reúna as autoridades de Israel e diga: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó apareceu. Amém. A gente vai ver também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 22, do verso 31 ao 32, a mesma definição. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus que é de vivos e não de mortos. Então você já parou para pensar por que Deus se identifica dessa maneira? Por que Deus se revela como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? A gente só sabe quando a gente estuda, né? Quem foi Abraão, Isaac e Jacó? E eles foram grandes homens de Deus e que nos mostraram e nos conduziram de maneira singular a Deus. Mas se o próprio Deus é capaz de se identificar com eles, então princípios relevantes tem para nos ensinar. Concorda comigo? Hoje eu quero falar de 3 princípios que nós vemos nessa explicação de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Que eu chamei de os princípios da vida. Porque o primeiro princípio é o que fala: eu sou o Deus de Abraão. E o Deus de Abraão fala para mim e para você o princípio do propósito. Fala comigo, propósito. Não, gente, vamos falar, botar vocês parecem que não estão me ajudando a pregar. Fala comigo, propósito. Propósito. Melhorou. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é o texto que fala do propósito de Abraão. Deus o escolheu como parte do processo de redenção do homem. Ele escolheu Abraão para que dele uma descendência fosse formada e que a partir dessa descendência todos os povos da terra fossem abençoados. E é exatamente isso, esse texto, que simboliza o que é de verdade um propósito. O propósito é sermos um meio pelo qual Deus faz a sua vontade na nossa vida. Hoje em dia os crentes estão tudo derrubados, né, gente? Eu não quero saber qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Acho que a pergunta que eu mais respondo é essa: pastor, como é que eu sei o meu propósito? Porque as pessoas, elas acham que o propósito é o sonho da vida delas. Eu vou chegar lá naquele alvo ali, lá naquele objetivo. Não. O seu propósito é entender que você é o meio para cumprir o propósito de Deus. Esse é o seu propósito. Daí você já começa a entender que você é apenas um meio para fazer a vontade de Deus. O propósito de Deus é chegar ao lugar que Ele mesmo desenhou para nós. E por que Abraão fala tanto de propósito? Por que eu falar de Abraão como princípio do propósito? Porque o princípio do propósito nos fala sobre obediência. Não é uma obediência qualquer, gente. É uma obediência no escuro. Eu gosto de ensinar as minhas filhas assim na minha casa, que a obediência é absoluta, imediata e com alegria. Se você nunca ouviu isso, decora, que assim você ensina para os seus filhos. Aleluia! Eu digo assim: olha, a obediência é imediata, absoluta, com alegria. Imediata é na hora que eu mandei, tem esse negócio de amanhã, não é? A absoluta é do jeitinho que eu mandei, e com alegria é feliz. Pode obedecer de cara feia.